Tudo bem? Muito boa noite. Boa noite para você, boa noite, Goiás. Nós estamos chegando com mais um programa. O programa de hoje a gente vai falar de um assunto que interessa, se não a todos, mas a boa parte da população. Porque quem é que não tem uma tal de uma dívida na sua frente? Né? Você está preocupado em pagar as suas contas? Fim de ano, dizem, é época propícia, né, para que você pare, pense e tente renegociar as suas dívidas para começar bem o novo ano, né? Até por isso também. Mas também porque você não vai ficar arrastando essas dívidas por muito tempo. Não é bom para ninguém, nem para você que deve, nem para quem é seu credor. Muito bem, chega nesse final de ano, o credor também pensa da mesma maneira. Será que a gente oferecendo um atrativo a mais, a gente consegue fazer com que essas pessoas que devem para a gente consigam pagar, ainda que seja à custa de a gente conceder descontos até de 90% de multas, juros, etc.? Muito bem, a gente vai falar um pouco sobre isso tudo, um apanhado sobre isso tudo, falando de contas de pessoas físicas e de pessoas jurídicas, porque estão em curso aí alguns programas, alguns eventos que buscam justamente essa conciliação, uma forma legal para todo mundo, para as duas partes, para pagar e para receber. Nós vamos falar, por exemplo, da Semana Nacional de Conciliação do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que é uma coisa iniciada lá em cima, no Conselho Nacional de Justiça, no CNJ, que faz com que todos os tribunais de todo o país comandem esse processo de conciliação entre quem deve e quem quer receber. Como é que vai funcionar essa semana, que vai acontecer a partir do próximo dia 4 de novembro até o dia 8 de novembro? Para falar deste assunto especificamente, a gente está recebendo aqui a advogada Ludmila Lacerda Oliveira, que é uma das servidoras que participam dessa coordenação da Semana de Conciliação do Tribunal de Justiça aqui no estado de Goiás. Ela é advogada. Tudo bem, doutora Ludmila? Boa noite. Boa noite. Obrigada pela oportunidade. Vamos falar sobre conciliação. Vamos explicar qual é a melhor forma, né, de o cidadão, né? De repente, eu não quero que você que está assistindo a gente esteja devendo, não. Mas se você conhece alguém, né, que está devendo, você pode ajudar essa pessoa. Falar, olha, está vindo uma semana aí de conciliação que você pode aproveitar. E a doutora Ludmila explica daqui a pouco quais são as áreas que serão contempladas nessas negociações. Para falar também sobre essa questão de pessoa física e pessoa jurídica, porque tudo acaba ficando num balaio só, nós estamos recebendo aqui também um advogado, Tiago Cruz, que é especialista em direito empresarial, ou seja, ele trabalha ali diretamente com bancos, diretamente com imobiliárias, construtoras em especial, né? Doutor Tiago, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Paulo? Boa noite, obrigado pelo convite. E vamos falar de conciliação, né? Semana que está chegando, que é uma boa oportunidade tanto para as empresas quanto para as pessoas físicas, né? Para os devedores. Verdade. E a reconciliação também é uma coisa boa e boa para acontecer no final de ano, né? Está chegando o Natal e é hora de a gente parar, fazer um balanço também, consultar aqui o coraçãozinho e falar, olha, para que carregar essa coisa toda, né, que não leva a nada? Eu vou me reconciliar com tal pessoa e pronto. Tudo é momento bom, final de ano é momento bom para tudo. E eu quero ouvir você, telespectador, participe do nosso programa, mande a sua pergunta através do nosso WhatsApp, que já aparece na parte de baixo do vídeo, 98200-3223. 98200-3223. Coloque seu nome e onde você mora e faça a pergunta que você quiser fazer. Né? É sobre dívida? Pergunte abertamente, tranquilamente. Eu devo, os senhores devem. Devem? A senhora deve, doutora Ludmila? Não. Não? É exceção, o senhor deve, doutor Tiago? Por exemplo, uma pequena dívida controlada, né? Um compromisso, a gente chama de dívida, de compromisso. Né? Mas alguém tem compromisso, né, de alguma forma com alguém. Né? Não fique tímido, né, para falar do seu problema, não. Coloque, que a gente vai colocar aqui todos. Eu tenho dívida. Quer ficar com algumas minhas? Não? Querem ficar com algumas minhas? Eu cedo com muito prazer. Eu faço, como é que se faz essa transferência na advocacia? Se fala como é que é? Sessão de dívidas. Né? Faço essa sessão para quem quiser, né, pagar essas dívidas. Brincadeira, mas a gente vai falar sério porque o assunto é sério. Então, mande a sua mensagem. Você pode também mandar a sua mensagem através do canal no YouTube da TV Brasil Central, que é @TV Brasil Central. Lá você assiste ao programa no mesmo momento em que ele é exibido pela TV Brasil Central ao vivo e também pela TV Assembleia Legislativa
do estado de Goiás. E nesse canal do YouTube da TV Brasil Central, você também pode já ir mandando a sua mensagem que a gente vai registrando aqui e passando para os nossos convidados. Tá bem? Uma forma de você assistir o nosso programa também na palma da sua mão é através do aplicativo Deputados Aqui, aplicativo da Assembleia Legislativa, que mostra tudo o que acontece aqui dentro da Assembleia, inclusive, principalmente, né, as sessões plenárias. Tá bom? Então, fique ligado, a gente roda apenas a vinheta e já volta. Muito bem, já estamos de volta e o assunto hoje é dívida. Aliás, dívida não. Como ficar livre das dívidas? Você tem belas oportunidades aí pela frente para fazer isso. Junte aquele dinheirinho, 13º, né? Quem faz aniversário, por exemplo, se for servidor do estado de Goiás, recebe no mês do aniversário. Se você faz aniversário no final de ano, guarde esse dinheirinho também do 13º. Enfim, o que você puder guardar, guarde, porque é um bom negócio você fazer essa negociação e tirar da cabeça essa preocupação com dívidas. Está aqui a doutora Ludmila Lacerda Oliveira, servidora do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e uma das servidoras que participa da coordenação da Semana de Conciliação do TJ, do Tribunal de Justiça. Também está aqui o doutor Tiago Cruz, igualmente advogado e especialista em direito empresarial. Doutora Ludmila, vamos falar um pouco então sobre esse evento da Semana Nacional de Conciliação. Começa dia 4 do mês que vem, é depois da manhã já, né? Isso. É depois da manhã. Dia 4 de novembro começa essa semana que vai até dia 8. Explique para a gente o que, quando, como, onde, porquê, como a gente aprendeu no jornalismo. Bom, a Semana Nacional de Conciliação, ela acontece em todo o Brasil, promovida pelo CNJ, mas todos os tribunais de justiça estaduais, federais e do trabalho estão envolvidos, todos imbuídos na conciliação, uma oportunidade da gente reduzir, resolver aquele processo que está há 15 anos aí caminhando, a gente já resolveu processos assim, ou 2 anos, ou você não quer ajuizar uma ação e quer resolver de forma amigável, essa é a oportunidade. Nós faremos atendimentos no Fórum Cível, nos terminais Isidoro e Bandeira, também faremos atendimento na FEComércio para resolver questões com a Prefeitura de Goiânia, questões tributárias e também outros assuntos, eles também farão negociações. Temos atendimento no Fórum Cível das 8 da manhã às 18 da tarde, então nós queremos receber vocês, resolver essas questões de forma amigável para que vocês sigam a vida de vocês com paz. O tribunal fica onde? O Fórum Cível fica no Parque Los Andes. Desculpe, o fórum. Isso, o Fórum Cível fica no Parque Los Andes. Lá teremos toda uma estrutura para atender, conciliadores e mediadores capacitados para receber vocês. A Equatorial está conosco também, a parceira terá uma equipe da Equatorial para fazer negociações da empresa. Equatorial, que é a fornecedora de energia elétrica aqui em Goiás. Sim, isso. Quer dizer, quem tem aqueles talõezinhos atrasados, ou de repente algumas multas, algumas coisas que de vez em quando, isso não é só da Equatorial, mas outras empresas também acabam cobrando coisas que as pessoas, o consumidor, acha que não deve pagar, é mais ou menos isso. Exatamente, exatamente. Alguma dívida que entende que não é devida, a Equatorial vai estar lá para atender todos. Também questões de família, pensão alimentícia, divórcio, guarda de filhos, várias questões que as pessoas querem resolver. Às vezes um conflito familiar também pode ser resolvido pela conciliação. Temos várias empresas que estão na nossa parceria também, vários bancos. Então é a oportunidade. Guardem esse dinheiro. Bancos, por exemplo, a senhora poderia citar? Banco Itaú está conosco, Banco Pan, Banco C6, várias instituições. Caixa? Caixa não, porque a Caixa é da competência da Justiça Federal, então provavelmente eles farão negociações no Tribunal Regional Federal. E até porque a Caixa também costuma ter o seu próprio, digamos, refis, né? Final de ano ela costuma fazer aquelas promoções, como é que é? Você no azul, né? Parece que é esse o lema que eles usam, né? Você no azul. Sim. O azul que é azul da Caixa, né? E final de ano eles costumam fazer esse tipo de coisa também. Sim. Final de ano, doutor Tiago, final de ano o senhor saberia dizer quantas promoções que existem à disposição de quem deve, que pode usar essas promoções, essas conciliações?
Várias, né, Paulo? O senhor que trabalha com banco, né? Exatamente. Assim, no final do ano, justamente os bancos e outras tantas empresas, né, que têm muitas vezes esses valores em aberto, né, para receber dos seus consumidores, dos seus clientes, visando justamente, né, o fim do ano, né, aí que é a época do Natal, do fim do ano, que é a parte que mais consome, a época que mais consome, que mais tem crédito. Os bancos oferecem muitas vezes até de 80 até 90% de desconto nessas dívidas, nas dívidas ajuizadas. Nas dívidas que não são ajuizadas, né, naquela fase pré-processual, como a própria doutora disse, tem um desconto um pouco menor. Mas é o momento de se resolver, você que tem uma dívida, e principalmente com os bancos, cartão de crédito, né? Eu que represento alguns bancos, a gente fica o ano todo aguardando esse momento, né, essa semana da conciliação, justamente para ter esse montante maior, porque é bom para os dois lados, né, Paulo? Verdade. É bom tanto para a empresa, para o banco, que tira esse passivo, tira esse processo, que é um custo para o banco. E também para o devedor, né, para você que tem uma dívida aí de um cartão de crédito na sua conta corrente, também você se livra, né? Lá o seu nome no Serasa, no SPC, ele é retirado e você fica livre para consumir, para comprar aí nas festas de Natal e de fim de ano. Verdade. É nessa hora que a gente vê que banco não perde nunca, né, doutor? Porque banco, tem uma coisa, né? Quando a pessoa contrai uma dívida com o banco, naquela assinatura de contrato já existe um seguro para aquela dívida. Caso o cliente não pague, né, a empresa seguradora cobre aquilo, banca aquilo. Então, quando o banco for receber numa eventual situação de conciliação, de acordo, aquela coisa toda, ele está recebendo uma coisa que é extra, porque o total da dívida ele já recebeu, não é isso? Muitas vezes ele já recebeu, né? O que a gente chama de crédito morto. Então ele já recebeu, o seguro já foi acionado. E claro que depende do valor, depende de cada contrato, né? Depende de cada dívida, depende também de quanto tempo essa dívida está em aberto, o seguro vai lá e cobre. Agora, é ruim para o consumidor, né? Porque o consumidor, ele fica ali sem o seu cartão de crédito, né? Ele fica ali com o seu nome no SPC, no Serasa, né? Fica impedido de ter novos créditos, né? Então, para o consumidor, é um momento assim que a conciliação ela veio justamente para resolver a vida dele e todos, falo muito disso, que todos devem aproveitar. E essa conciliação, a partir do momento que a pessoa que deve vai lá, acerta, faz um acordo com o banco, paga e está com o nome sujo, o fato de ela fazer esse acerto com o banco significa que esse nome dela vai ser reabilitado e ela poderá continuar, por exemplo, com o próprio cartão do banco, conta corrente, essas coisas todas ou não? Em regra, sim, né? Claro que depois que se faz um acordo, né, vai lá diante lá da comissão de conciliação, nessa semana de conciliação, diante lá do conciliador do tribunal, por exemplo, você faz um acordo, né? Ali você quita ali sua dívida, né? Parcela quantas vezes você achar necessário. Obviamente que tem um trâmite burocrático, né? Até essa dívida ser retirada, até o seu nome ficar limpo. Mas se você tem essa única dívida, fez o acordo, depois passados os prazos processuais, os trâmites burocráticos, o nome dessa pessoa, desse devedor, ele fica limpo. E aí muitas vezes ele tem um novo cartão, né? Claro, com um limite um pouco menor. Ali ele tem a sua conta corrente também com seu limite ali muitas vezes restaurado. E justamente para fomentar, né? Fomentar esse consumo, fomentar justamente que o crédito circule, né? Tá bem. Me ocorreu que agora é o seguinte, estão chegando perguntas, apesar que essa telespectadora aqui botou o nome dizendo fulana perguntando. Para facilitar também, para a gente fazer uma conciliação também com o telespectador, né, para não ficar, de repente, desagradável, eu vou fazer o seguinte, você pode mandar a sua pergunta, não precisa colocar seu nome, não fica bem assim? Que a pessoa fica mais à vontade, né, para falar, eu devo para o banco tal, não sei o quê, fica uma coisa mais à vontade, tá bem? Eu acho que você vai se sentir, eventualmente, né, que esteja assistindo ao programa, que eventualmente tenha algum tipo de dívida. Então, essa telespectadora aqui diz o seguinte, oi, MEI, como é que é? MEI entra também nesse processo dessas conciliações? Doutora Ludmila? O MEI entra, empresa de pequeno porte entra,
todas as pessoas físicas ou jurídicas que têm um conflito ajuizado ou não ajuizado pode procurar o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás para resolver esse conflito. Mesmo se ela tiver advogado ou não tendo advogado, algumas circunstâncias a gente também consegue resolver na conciliação. Tá, e lembrando que essa semana começa no próximo dia 4, que é segunda-feira. A pessoa precisa agendar para ir lá ou já pode ir direto nesses locais que a senhora disse em que haverá atendimento? Sim, nós fizemos várias dinâmicas de atendimento, com agendamento, sem agendamento, o comparecimento espontâneo também será atendido. Então, aquelas empresas que já são nossos parceiros já encaminharam seus processos, nós já agendamos pautas de audiências, mas quem não teve esse tempo de agendar pode comparecer nos locais de atendimento que nós vamos atender todos. Tá bem. Quem quiser se habilitar uma forma mais tranquila de garantir que vai ser atendido, como é que deve fazer? Como é que essa pessoa deve se, digamos, cadastrar para essa semana? Na capital, é só entrar em contato no WhatsApp 62 99218 2532. Vamos repetir? 99218. Devagarzinho. Atenção, dá tempo para você pegar o papelzinho, a canetinha ou no próprio celular também para anotar, por gentileza. Isso, o WhatsApp 62 99218 2532. 9218 2532. Exatamente. 9218, tem um 9zinho antes ali, o DDD 62, então 62, dá para colocar lá? Já, não colocaram não. Vai pôr, né? Vai pôr, tá bem. 99218 2532. E lembrando o nosso também, já que está na tela, 98200 3223, para você mandar a sua pergunta. E a gente não vai colocar o nome de ninguém hoje, tá bom? Para ficar bem tranquilo, para todo mundo ficar muito tranquilo, muito seguro, muito à vontade, né? Para falar, olha, eu estou devendo. É difícil falar isso, doutora? É difícil. Eu estou devendo. Eu vi que a senhora ficou meio vermelha quando eu perguntei se a senhora devia. Mesmo sem dever, a senhora ficou vermelha. É difícil. Eu acho que até é um óbice da conciliação, quando a gente procura o pessoal, é essa timidez mesmo. Nós temos um projeto lá que se chama Consumidor Consciente. Nós temos dificuldade de trazer esse consumidor para negociar as dívidas. Só que com a Semana Nacional de Conciliação, nós fizemos uma parceria com a CDL e nós faremos também consulta ao SPC. CDL, que é a Câmara de Dirigentes Lojistas. Exatamente. Sim. Nós faremos consulta gratuita aos cadastros de inadimplente do SPC e se houver dívida nós podemos agendar a conciliação ou se já for um parceiro que está lá disponível para conciliação, já fazer a conciliação na hora. Então, digamos, o seu José resolve ir lá num desses locais de atendimento. Vamos repetir os locais? Terminal Isidória, Terminal Bandeira, Fórum Cível e as questões com a Prefeitura de Goiânia na FEComércio. Tá, então a pessoa resolve, o seu José resolve ir até um desses lugares. Não agendou nada, não cadastrou nada. Ele vai ser atendido por quem? Quem é que vai poder atendê-lo e em que medida? O que ele pode pedir para a pessoa que vai atendê-lo? Eles serão atendidos por servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e direcionados para as audiências de conciliação ou mediação, que serão realizadas por conciliadores e mediadores também do Tribunal de Justiça. E se ele não tiver a mínima noção de que ele está com um nome sujo, aí entra essa questão de consulta na CDL? Exatamente. E aí vai até os locais de atendimento, no Fórum Cível terá alguém da CDL para fazer essa consulta e ele já sai com essa informação. Porque essa informação acaba sendo privativa, né, doutor Tiago? Acaba sendo privativa para as empresas, né? As empresas podem ter acesso a esse cadastro do seu José e de outras pessoas, coisa que o seu José, se quiser entrar, ele não consegue ou consegue? Ele não consegue. Exatamente. E tem um problema também, Paulo, que é o seguinte, que muitas vezes há uma dívida que o devedor ele não sabe. Né? É o que eu estou querendo ele não dizer. Sabe, Ele não tem a mínima noção. Então, o que vai acontecer? Ele consulta lá no CDL, né? Ele tira uma certidão lá no CDL, né? Ele vai ver lá o que ele está devendo. CDL, no caso, nesse posto da CDL que vai ser instalado lá nessa Semana Nacional. Posto CDL. Então, Sim. ele não sabe, então ele vai lá, descobre. Porque é uma situação, a gente estava falando de vergonha, né, de falar de dívida. Vergonha maior é, por exemplo, quando ele vai comprar, né, fazer um crédito, chega lá, olha, seu nome está negativado. E muitas vezes ele não sabe. Talvez aquela internet que ele contratou, aquele chip de celular, né, mudou de endereço, né? Então, isso é muito importante. Então, os resíduos, né? Que eles falam, resíduo. Ah, o senhor está devendo um resíduo, mas resíduo de quê? Não é de 3 anos atrás.
Aconteceu comigo. E eu falei, mas espera lá, um mês eu cancelei minha assinatura. Se vocês demoram 3 anos para falar que tem um resíduo de um mês, quer dizer, eles são espertinhos, né? Tem muitos sérios, honestos, mas tem uns espertinhos que, tipo, vai que cola, né? Exatamente. Eu já ouvi muito, né? A doutora deve ter ouvido isso, fala assim, não, acho que eu não vou lá não fazer essa conciliação, porque às vezes a minha dívida ela vai ser maior do que ela é, vai piorar, ou uma situação que vai piorar. Não, de jeito nenhum, ela não vai piorar. Né? Na verdade, a conciliação ela só tem benefício. Se você tem uma dívida de R$1.000, você foi lá, não conseguiu fazer essa conciliação, não chegou a alguma composição, a um acordo, se há um processo, o processo ele vai correr normalmente, né? E se não há um processo, né? A dívida ela vai continuar correndo ali os juros e multa. Então, piorar não vai. Então, só tem benefícios para você fazer essa conciliação. O telespectador também perguntando o seguinte, e quando limpa o nome, aumenta o score? O senhor que trabalha com banco, como é que é isso? Aumenta o score, né? Então, o score é aquela pontuação, né, de confiança que o mercado tem por você consumidor. Então, há essa pontuação. À medida que você vai contraindo dívidas, né, você não vai honrando com as suas dívidas, o seu score, a sua pontuação, a sua confiabilidade, ela vai diminuindo. E o contrário também é verdadeiro. A partir do momento que você paga a sua dívida ou você faz um acordo, né, o seu score ele vai aumentando. E que benefício tem com o score alto? Né? Mais confiança do mercado. Então, você vai ter lá o seu crédito, o seu cartão de crédito com maior facilidade. Afinal, o mercado, os bancos entendem que você é uma pessoa boa pagadora. Então, na conciliação, também isso vale. O seu score vai ser aumentado caso você faça um acordo. Tá bem, vamos lá. Vamos falar de outro evento, além dessa Semana Nacional de Conciliação que acontece por todo o Brasil e aqui em Goiás vai ser coordenada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, debaixo de um guarda-chuva que se chama CNJ, né, que é o Conselho Nacional de Justiça. Além disso, existem outras formas também de você se beneficiar e fazer uma conciliação. É o mutirão da conciliação, por exemplo, que está sendo realizado pelo PROCON Goiás e também com a participação do Tribunal de Justiça. Não é isso? Sim, nós estamos participando desse evento, levamos várias empresas que já são parceiras nossas para o evento do PROCON. Estamos em atendimento desde segunda-feira e permaneceremos até amanhã. Até amanhã? Até amanhã. Então você tem prazo só até amanhã. Nesse caso específico aqui, só até amanhã. Nós fomos lá para conferir como é que funciona, como é que está funcionando isso. Vamos ver. O senhor Amélio estava com um problema com uma operadora de celular há mais de 5 meses e não conseguia resolver. Ele aproveitou o mutirão da conciliação promovido pelo PROCON Goiás, em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado e com a ajuda de um conciliador conseguiu resolver a dívida de forma rápida e ainda com desconto. Todo tipo que eu fazia com ele não tinha jeito, que era na central. Mas eu ligava na central, não atendia. Quando atendia, vinha aquela musiquinha lá até acabar, depois não atendia mais. Aí quando eu vi ontem no jornal, falei, vou lá amanhã cedo. Aí vim, o rapaz já solucionou meu problema já. O mutirão da conciliação acontece na sede do PROCON Goiás, na Rua 8, no centro, até quinta-feira, dia 31, das 9 às 16 horas. Não é necessário agendar. Os consumidores serão atendidos diretamente por representantes das empresas participantes e poderão apresentar suas demandas. Ontem nós tivemos uma consumidora que saiu daqui muito satisfeita, que ela tinha um débito com uma instituição bancária no valor de R$16 mil. Ele caiu aí para quase R$700. Então, assim, para o consumidor é muito benéfico, né, ele poder quitar, liquidar essa dívida dele aqui via PROCON. Entre as empresas participantes estão Equatorial, Bradesco, TIM, Vivo, Claro, Mercado Livre e Caixa Econômica Federal. Inclusive, quando tem essa quitação desse débito, o consumidor consegue um desconto muito grande, a própria empresa, o fornecedor, encaminha para nós o boleto, a gente já entrega ali para o consumidor, ele já sai, no caso, com o boleto em mãos para pagamento. Tá bom, que legal, né? Você viu aí na reportagem que é fácil, né? Só você procurar o local. Nesse caso aqui, a gente está falando desse mutirão da conciliação que é feito pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, juntamente com o PROCON do Estado de Goiás. Fácil, né? Fácil. E não precisa ficar envergonhado, não, todo mundo deve, né? Isso é bobagem. Nós temos aqui 2 que não devem, né? Mas são raríssimos, né? São poucas pessoas desse Brasil que não devem nada, a não ser eles, né? Eles não devem nada para ninguém. Mas vamos lá. Doutora
Ludmila, qual é a participação do Tribunal de Justiça nesse mutirão do PROCON? No mutirão do PROCON, nós levamos vários conciliadores e mediadores do tribunal, estamos ajudando também nesse atendimento, levamos várias empresas que já são parceiras do Tribunal de Justiça em outros projetos de conciliação e também nós faremos a homologação desses acordos, levando segurança jurídica para ambas as partes, tanto para os consumidores quanto para as empresas. Quer dizer, feito o acerto, expede-se um documento que dá a garantia a quem deve de que ele não deve mais nada. Isso, o conciliador... Em resumo, seria isso. Exatamente, o conciliador redige um termo de audiência, esse termo vai para o juiz homologa se ele entender que é um termo justo, que está de acordo, e as partes recebem esse termo como garantia. Isso tudo na hora? Isso tudo na hora. Haverá um juiz onde para decidir isso? O juiz, ele fica de forma remota, então, no máximo até o outro dia ele já homologou esse acordo e esses termos são encaminhados para as partes de forma online também, WhatsApp normalmente. Tá bem, doutor Tiago, quer acrescentar alguma coisa? O importante quando se faz a conciliação também parcelada, né, além do desconto, né, se você está com o seu nome negativado, a partir do pagamento da primeira parcela, o seu nome já está também. Isso consta em acordo, né? A partir do pagamento da primeira parcela, você parcelou em 24 vezes, 36 meses a sua dívida, pagou a primeira parcela, o seu nome automaticamente é retirado do Serasa e SPC. Isso vale, por exemplo, para uma negociação com o IPTU, para a Prefeitura? Vale também. Vale. Vale também. Por mais que seja estendido o prazo para você fazer o pagamento, pode ser 24 meses, 36, na primeira parcela, paga, o nome já é retirado. Já é retirado. Mas se na segunda parcela não houver o pagamento, volta tudo. Retorna, volta tudo e volta a dívida originária. Aí perde o desconto. No caso do IPTU. Aí perde o desconto, perde todos esses benefícios. E dificulta também de você, no caso do IPTU, de fazer uma nova transação, ou seja, um novo acordo. Tá bem, lembrando que a Prefeitura de Goiânia está com uma proposta enviada à Câmara Municipal, aqui de Goiânia, claro, no sentido de oficializar mais uma realização desse refis. A Câmara ainda não se manifestou a respeito, mas tudo indica que haverá realmente aprovação por parte da Câmara, a definição de números, etc., para que a Prefeitura possa fazer, então, esse acordo com os devedores, que não são poucos, né? IPTU, qual é a dívida que os senhores diriam que é a mais incidente, a dívida que é mais frequente? As pessoas devem mais para quem, doutora Ludmila? Banco. Banco? Banco. O tal do banco, né? Não representa banco, me desculpe, mas o banco enfia a faca mesmo, né, doutor Tiago? Eu não diria... O senhor não vai dizer isso porque você advoga para eles. Mas quando a gente vê um acordo, por exemplo, com esse que mostrou na reportagem, de 18 mil cair para R$700, a gente vê que olha a distância que há nisso, né? Quer dizer, e o banco aceitou por quê? Porque está ganhando, não está perdendo. Exatamente. Né? A gente tem esse lado também que a gente pode analisar. Mas o lado que o banco olha é justamente porque para ele, uma pessoa que está negativada é um cliente a menos, é um potencial cliente a menos. Então, também há esse lado que o banco ele facilita o acordo, né, dentro ali das suas circunstâncias, porque, na verdade, é um novo cliente que está voltando para o mercado que vai consumir ali os seus produtos. Mas o banco tem interesse em ter de novo como cliente aquele cliente que já foi bom, mas um dia deixou de pagar? Sim, tem interesse, sim. Tem? Agora, o que ele avalia, o que o banco avalia, as instituições financeiras como um todo avaliam, é que qual é o seu score, né, que a gente falou agorinha. Qual é a sua confiabilidade, qual a confiança de crédito que ele vai te dar. Obviamente, por exemplo, se você tem uma conta corrente num determinado banco com limite lá de cheque especial de R$10 mil, você não pagou, foi na semana de conciliação, fez um acordo, estava devendo 10 mil, pagou 1.000, parcelou em 10 parcelas, tudo bem. Obviamente que o banco agora ele vai te monitorar para verificar se ele confia de novo em você. Agora, o seu limite que era de 10, talvez caia para 2, para 5, até você renovar a sua confiança em termos de crédito. Por isso que é vantajoso, por isso que assim, é o que a gente está falando aqui, pagar as dívidas, fazer dívida é bom, mas pagar é melhor ainda. Né? Muito. Boa noite, até que valor é negociado, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, nesses mutirões, nessas semanas?
Não tem valor máximo, também não tem valor mínimo. O que diferencia é que quando é pré-processual, até 40 salários mínimos, tem desconto total de custas, isenção de qualquer custo no Tribunal de Justiça. E acima de 40 salários mínimos, o valor do débito tem um desconto de 60% nas custas de homologação. Mas, no geral, são isentos de custas. Até esse é o motivo que a conciliação é muito mais vantajosa que o litígio. Tá, então o tribunal também, digamos, colabora com a parte dele. Exatamente. Ele não cobra o que deveria cobrar normalmente. Exatamente, não cobra as custas processuais e também não cobra honorários desse conciliador, porque num processo tradicional, cada audiência realizada pelo conciliador ou mediador tem uns honorários que são estabelecidos, mas na semana de conciliação, em todos os projetos de conciliação do tribunal, são isentos. Tá, a senhora falou uma coisa interessante que a gente ainda não falou sobre isso. Essa conciliação que vai acontecer agora de forma concentrada nessa próxima semana, ela acontece o ano inteiro? Acontece ao longo de todo o ano. O Tribunal de Justiça tem vários projetos voltados para a conciliação, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, na área civil, na área de família. Então, nós atendemos todo o estado de Goiás, sem limite, sem barreiras mesmo. Essa conciliação ela acontece de forma presencial, de forma online, realmente para evitar que algum prejuízo ou algo impossibilite que essas conciliações... Tá bem, o telespectador quer saber o seguinte, vamos repetir? Porque tem gente que acompanhou o programa desde o início, mas tem gente que pegou já um pouquinho adiante. Então, de repente não está sabendo sobre essa Semana Nacional, Semana de Conciliação, não é nacional? É nacional de conciliação. De conciliação. Pergunta do telespectador, atendimento até que horas? Até às 18 horas. Começa às 8? Das 8 às 18 e nos terminais de ônibus das 9 às 17. Especificamente no PROCON, esse telespectador quer saber, no PROCON, Tribunal de Justiça de Goiás, até que horas também quer saber? Das 9 às 17 horas. 9 às 17, no caso do PROCON. Isso. No caso do PROCON. No caso da semana, o PROCON vai fazer esse mutirão só até amanhã. Aí depois, a semana que vem, que vai ter a Semana Nacional de Conciliação, que aí sim é um evento do Tribunal de Justiça. Sim. No PROCON até que horas? Até às 17 horas. E se a conta for de Banco de São Paulo, cobrando conta que a pessoa diz não ter? Estão cobrando de uma pessoa uma conta que ela diz não ter. E aí? Fazer o quê? Banco, com o senhor? Nesse caso, ele tem duas opções, né? Se ele quiser se livrar dessa dívida, mesmo que ele não reconheça a dívida, ele está com o seu nome lá no SPC Serasa, ele vai lá na conciliação e faça um acordo. Porque, na verdade, independente de onde seja o banco, seja de São Paulo, de Goiânia, de qualquer outra cidade. Porque o que vale é o domicílio do devedor. Então, aqui ele pode fazer essa conciliação aqui em Goiânia. Fora isso, se ele essa dívida não é dele, né? E aí ele vai mover uma ação específica para discutir essa dívida. Pedindo, inclusive, provar que uma indenização, dele, talvez? Inclusive, né? Se comprovando que não é dele, ele pode sim receber uma indenização por danos morais em relação a isso. Tá bem. Devedor, que pode ser pessoa física, né, um cidadão comum, como pode ser empresário também. Né? E neste mês de outubro, empresários também tiveram a oportunidade de regularizar pendências fiscais junto ao Estado de Goiás. É um evento promovido pelo governo do Estado, que aconteceu na sede da Associação Comercial, Industrial e de Serviços aqui na capital. Vamos ver. O evento, promovido pelo governo de Goiás por meio da Secretaria da Retomada, acontece na sede da ACIEG. Uma oportunidade para resolver e negociar dívidas. Você tem a Secretaria da Economia, tem o pessoal da Procuradoria de Justiça, tem o pessoal da nossa PGE, todos estão aqui reunidos para poder resolver esse problema. Então aproveite essa situação, venha aqui na casa do empresário, na CIEG, trazer a sua demanda e realmente aproveitar. As condições são excepcionais. Segundo a Associação Empresarial Comercial de Goiás, o principal objetivo é a regularização de dívidas empresariais adquiridas durante o período de pandemia. A intenção é virar a página até o final deste ano. A gente tem essa oportunidade única de pegar dívidas e reduzir ela com o valor de 5%, 6%, quando a gente pega e faz essa regularização. Então o empresário
fica de portas abertas para entrar na reforma tributária e deixando essas questões para trás. É tudo que o setor empresarial está procurando, por isso a Associação Comercial está fazendo a congregação de todos para esse grande movimento de regularização. O secretário de Estado da Retomada, César Moura, entende que a pandemia foi um período difícil para a classe empresarial e esta é uma oportunidade para mudar o cenário. Às vezes nós olhamos uma empresa faturando normal, a gente não consegue entender que aquele buraco da pandemia lá atrás continua guardado. Então ele voltou a faturar, voltou a movimentar a sua empresa, gerar renda, contratar pessoas, mas essa dívida contraída durante a pandemia continua lá parada. Então é o momento dele vir aqui em condições excepcionais para ele colocar em dia essas pendências e realmente esquecer e correr para frente e esquecer e colocar em dia esse problema da pandemia. É maior do que as pessoas imaginam. Sávio é empresário no ramo de transportes e conta que tem algumas dívidas que adquiriu durante a pandemia. Hoje, ele espera resolver a situação. Quando você vai renovar a frota, financiar carro, você tem a pendência de uma certidão negativa que atrapalha bastante. E essa atitude do Estado, da CIEG, essa reunião de esforços aí ajuda bastante o empresário. Tá certo, né? A gente viu a questão do Sávio aí, né? E ele atendeu gentilmente a nossa equipe, né, de reportagem, falou abertamente, normal, né? Não se afobe por você estar devendo, meu amigo. Todo mundo deve. Todo mundo não, tem dois aqui que não deve. Você deve, Elvis? Devo. Elvis é o nosso cinegrafista. Faz de tudo aqui, sempre pronto para ajudar as pessoas. Enfim, vou abrir um espaçozinho agora, me permitam vocês, para falar de outros assuntos e assuntos importantes também. Porque o governador Ronaldo Caiado recebeu hoje em Brasília o troféu Professor Paulo Natanael, em reconhecimento ao bom desempenho de Goiás na educação e pelo primeiro lugar no IDEB. Repórter Pedro Henrique Rabelo e o cinegrafista Washington Soares acompanharam e mostram para a gente. Vamos ver. O CIEE é o Centro de Integração Empresa-Escola, responsável por fazer o elo entre a escola e empresa ou órgão público que tem uma demanda. No mercado há mais de 60 anos, cerca de 6 milhões de jovens já foram beneficiados. No evento, novos projetos foram apresentados ao governador e poderão ser executados em Goiás brevemente. Uma expectativa muito boa, né, de repente conseguir levar para o nosso estado de Goiás o Espaço Cidadania, que é um espaço que a gente tem aqui hoje em Brasília, em algumas outras unidades, né? Nós temos uma unidade de atendimento em Goiânia e diversas unidades também espalhadas, né, aí pelo estado, para estar conseguindo oferecer esse serviço para o jovem, que é totalmente gratuito. Então, qualquer jovem que tenha interesse em concorrer a vagas de estágio de aprendizagem através do CIEE, ele tem a opção de vir até uma das nossas unidades de atendimento e realizar o cadastro dele presencialmente, ou também realizar através do nosso portal e do aplicativo do CIEE. O governador chegou à sede do CIEE Brasília para receber o prêmio Troféu Professor Paulo Natanael, que faleceu esse ano e deixou muitos serviços prestados à educação brasileira. A missão do prêmio é reconhecer quem realiza um bom trabalho nesta área no Brasil. Nós estamos na segunda premiação. Esse prêmio é aprovado pelo Conselho do CIEE, é necessária uma votação de aprovação, e o governador Caiado foi escolhido pelo posicionamento do governo de Goiás, da Secretaria de Educação de Goiás, no ENEP desse ano. Quer dizer, o Goiás está sendo considerado como tendo o melhor ensino básico do Brasil, segundo a apuração neste ano. Autoridades políticas estiveram presentes, como a líder da bancada goiana em Brasília, Flávia Moraes, que reconhece o trabalho bem feito na educação do Estado. A bancada federal reconhece o trabalho que o governo do Estado tem feito e também é parceira através das emendas parlamentares, atuação junto aos colégios estaduais, e a gente tem esse reconhecimento. É um trabalho feito a muitas mãos, mas coordenado e liderado pelo nosso governador Ronaldo Caiado. No seu discurso oficial, no momento em que recebeu a premiação aqui em Brasília, o governador Ronaldo Caiado fez questão de dividir com todos os integrantes da secretaria, professores, diretores e principalmente com os alunos. E para buscar um rendimento melhor do estado de Goiás, cada ano tem novidade já para esse Enem que vai acontecer no fim de semana.
Uma forma que o governador sugeriu que nós fizéssemos era conseguindo uma dotação orçamentária que premiasse o aluno que teria frequência nos 2 dias da prova do Enem, que obtivesse 1.000 pontos, 10 mil para ele, 10 mil para o professor. 980 pontos, 5 mil para ele, 5 mil para o professor. Com o troféu em mãos, o governador fez questão de valorizar a homenagem. É difícil você descrever o que é o significado desse troféu e o primeiro lugar no IDEB, gente. É o maior sonho da vida, é algo que muita gente pensava que seria intransponível poder superar tantos outros estados e ser Goiás a referência nacional. É tudo que se pode, da mesma maneira que eu sou médico e cuido da coluna vertebral, você cuidar da educação é a coluna vertebral do desenvolvimento de um país. É tudo de importante que tem é a educação. Tanto é que esse prêmio para mim é uma honraria maior. Fiz questão de cancelar toda a minha agenda, fiz questão de vir aqui agradecer ao CIEI por essa honraria que recebo aí do professor Paulo Natanael como referência de todo aí por aprovação de todos os membros do Conselho do CIEI. Verdade, né? O governador disse uma coisa certa, né? A educação é a coluna vertebral mesmo, né? De todo o desenvolvimento, né? Porque a educação, os professores, é que formam os senhores, a nós, não é isso? Se não fossem os professores, nós não estaríamos aqui com um diplominha na mão e exercendo com orgulho nossa função, não é isso, doutora? É verdade. É verdade, nós temos que valorizar mesmo essa classe e senão, como o senhor disse, nós não estaríamos aqui e fazendo esse trabalho para a sociedade que é tão importante. Verdade, não é isso, doutor Tiago? Exatamente, tudo começa lá na escola, inclusive a educação financeira, né? Pois é. A educação financeira que é importante, então tudo nasce lá, essa consciência, essa educação para a vida. Então a gente deve muito aos nossos professores, né? Legal. Vamos até Aparecida de Goiânia. O prefeito eleito, Leandro Vilela, participou hoje da primeira reunião de transição do governo com o atual prefeito Vilmar Mariano e também auxiliares. Vamos conferir. O prefeito eleito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela, chegou por volta das 10 horas da manhã na cidade administrativa. Ele participou de uma reunião com o atual prefeito de Aparecida, Vilmar Mariano. O objetivo foi de discutir a transição de governo. A equipe de comissão é formada por 14 pessoas. O prefeito eleito, Leandro Vilela, já indicou 7 nomes. E o prefeito atual, Vilmar Mariano, nomeou outros 7. Claro que isso pode mudar mediante acordo nos próximos dias. Doutor Alessandro, na saúde, Anúbio da educação, Carlos Eduardo, que foi secretário de Fazenda do saudoso Marguito Vilela, Fábio Passaglia, a Carol e o André e o Arthur, que são do jurídico. A transição é levantar números, dados, para que nós possamos, a partir do dia 1º de janeiro, poder começar a trabalhar de forma já acelerada, buscando fazer aquilo que nós nos propusemos. O prefeito eleito também falou sobre os futuros projetos. Segundo ele, o foco é a conclusão de obras, a educação e a saúde. Nós temos aí que fazer alguns ajustes em função de alguns compromissos, como, por exemplo, do CIMEIS, as vagas de CIMEIS, o Vale Creche, que nós precisamos de iniciar em janeiro. Janeiro começa o ano letivo, né? E nós precisamos de atender essas mães de famílias. Nós temos algumas decisões a serem tomadas e é por isso que nós estamos aqui também com essa transição, com o prefeito, para a gente facilitar. E no fim, gente, é cuidar das pessoas, cuidar dos aparecidenses, cuidar da nossa cidade, que é o nosso objetivo. O atual prefeito Vilmar Mariano falou sobre os próximos passos e disse que pretende realizar uma transição de forma harmoniosa. Estou aqui com um grande amigo Leandro, acabou-se o período eleitoral, os anos se voltam ao normal e a gente vai fazer uma transição do tamanho da cidade de Aparecida, gigante, com muita transparência. É sério, o que a gente deseja também, né? O prefeito Leandro Vilela, prefeito eleito, vai tomar posse agora em janeiro, juntamente com o vice dele, que é o ex-deputado federal João Campos. Então, uma dupla de bastante experiência e em quem a gente deposita, né? O aparecidense em especial deposita muita fé, né? Muita esperança de que faça com que a Aparecida cresça cada vez mais. Tá bem? Prefeito Leandro Vilela, parabéns. João Campos, parabéns. Né? E o espaço aqui está aberto, quando vocês quiserem aparecer, vai ser bom colocar vocês em contato com o cidadão de Aparecida de Goiânia.
Vamos lá, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás realizou hoje uma nova eleição para a mesa diretora do segundo biênio da atual legislatura. O deputado Bruno Peixoto foi reconduzido para a presidência até fevereiro de 2027. Vamos ver. Nesta quarta-feira, após 3 sessões no plenário Íris Rezende para votação de projetos, os deputados foram convocados para uma 4ª sessão extraordinária para a nova eleição da mesa diretora, que ocorreu depois de uma ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade do STF, Supremo Tribunal Federal, que anulou a eleição já realizada em maio de 2023. Eu solicito que nós possamos fazer a quebra do interstício, onde o regimento interno da Casa já autoriza fazer essa eleição de forma imediata, para que possamos registrar a chapa na sessão extraordinária logo em seguida e que possamos reconduzir o nosso presidente Bruno Peixoto à presidência aqui da Casa, com todos os membros, né, da sua mesa diretora anteriormente acordada. A nova eleição teve registro de chapa única, na qual Bruno Peixoto foi reconduzido à presidência da Assembleia Legislativa de Goiás. A mesa diretora eleita para o segundo biênio da 20ª legislatura, que tomará posse em 1º de fevereiro de 2025, será composta da seguinte forma: presidente Bruno Peixoto, do União Brasil; primeiro vice-presidente Isiquinã, do MDB; segundo vice-presidente Clécio Alves, do Republicanos; terceiro vice-presidente Bia de Lima, do PT; primeiro vice-presidente corregedor Júlio Pina, do Solidariedade; segundo vice-presidente corregedor Lineu Olímpio, do MDB; primeiro secretário Coronel Adailton, do Solidariedade; segundo secretário Wilde Cambão, do PSD; terceiro secretário Amauri Ribeiro, do União Brasil; quarto secretário Cairo Salim, do PSD; e quinto secretário Vivian Naves, do PP. O presidente Bruno Peixoto explicou o motivo da nova eleição, em que foi eleito pela 3ª vez por unanimidade. Agradeceu a confiança e destacou a conversa que teve com o governador Ronaldo Caiado. Me comoveu bastante. Foi quando informei o governador e ele reconheceu o meu trabalho à frente da presidência da Assembleia, me elogiou e falou: Bruno, é importante que você permaneça na presidência. Então, o reconhecimento do governador Ronaldo Caiado ao nosso trabalho realmente me emocionou muito. Eu fico muito feliz com a fala dele hoje, que mostra, sim, que a dedicação que eu tenho ao governo, à população do Estado e a ele enquanto pessoa, que todos sabem que é a minha referência política, o carinho que eu tenho por ele, e que, se Deus quiser, em breve será nosso presidente da República, sabe do carinho que eu tenho por ele, e vamos dedicar agora a cuidar da Assembleia, dos servidores e servidoras, da população do Estado de Goiás. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. É isso, né? Bruno Peixoto, reconduzido unanimemente, né, para mais esse segundo período, né, à frente da presidência da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. E é unânime, né? A gente percebe. Os seus senhores, né? Os senhores acompanham a política? Sim. Né? Sim. Bruno tem sido uma unanimidade mesmo, porque tem movimentado a Assembleia de uma forma como nunca se viu antes, né? Muito atuante, né? Não é? A gente vê aqui, por exemplo, eventos, né, que acontecem. Tem dia que tem 2, 3 sessões de homenagem, sessões plenárias, sessão ordinária, sessão extraordinária. É o dia inteiro, manhã, tarde, noite e fim de semana também. Sábado, domingo aqui não fecha, né? Recebendo pessoas para esses eventos. A senhora já tinha estado aqui na Assembleia, não? Aqui na TV não, na Assembleia sim. Assembleia? Em onde que a senhora esteve? Eu estive conhecendo. Gostou? Conhecendo só. Nossa, lindo, lindo prédio, trabalho incrível, né? E assim, é um poder muito importante do nosso estado, do nosso país, porque sem leis não há justiça, o judiciário não funciona sem as leis. Verdade. Então, muito, muito importante. A senhora foi num ponto. O doutor Tiago já conhecia aqui, né? Não conhecia. Não conhecia? Primeira vez que eu venho, né? Nesse prédio novo, né? Nessa instalação nova é a primeira vez. E assim, eu fico impressionado, né? Com o tamanho, né? Com essa modernidade, né?
Enfim, eu acho que a gente está bem servido no nosso Poder Legislativo. Com certeza. Nossos deputados e o deputado Bruno Peixoto, né, comandando toda a equipe, né, toda a equipe de servidores também aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Parabéns, presidente, parabéns. Mais 2 anos aí pela frente de muito trabalho, como o senhor gosta de fazer. Vamos lá, estamos conversando aqui com a doutora Ludmila Lacerda Oliveira, ela que é advogada e é uma das servidoras do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que participam da coordenação da Semana de Conciliação do Tribunal de Justiça, que, repito, começa agora segunda-feira, dia 4, e vai até dia 8. Isso. Tá, eu marquei em algum lugar aqui o celular que a senhora passou aqui para as pessoas que queiram se habilitar. Só pode repetir enquanto eu procuro aqui? Está na tela? Já pôs? Está lá, pronto. Diga lá, doutora Ludmila. DDD 62 9218 2532. Esse é o nosso WhatsApp. Pode entrar em contato, colocar no WhatsApp o seu problema, o seu conflito, a sua demanda. Nós vamos ajudar vocês a resolverem. Já encaminha. Até que dia as pessoas podem entrar nesse WhatsApp e passar essas informações? Até o dia 8 de novembro, porque mesmo com comparecimento espontâneo, nós vamos atender, que seria até o último dia, até antes, né, das 17 horas, que é o horário final. Mas, se porventura a pessoa tiver uma intercorrência em qualquer dia, ele pode encaminhar esse problema, porque essa conciliação acontece ao longo de todo o ano. Mesmo que não consiga fazer na Semana Nacional de Conciliação, o nosso atendimento prosseguirá. Mesmo o ano que vem, pode encaminhar, nós estamos à disposição de toda a sociedade goiana. Melhor conciliar do que ter um processo, seria isso, doutor Tiago, seria isso? Bem melhor, Como é? Melhor um bom acordo do que o quê? Melhor um bom acordo? Um bom acordo que uma boa briga, que um bom litígio, né? Uma boa demanda, né? Uma boa demanda, né? Melhor acordar. Um acordo é bem melhor, porque o processo é custoso, né? Custa caro, tem honorários, custas e ainda o custo psicológico, né? Então, você ficar ali 4, 5 anos, a média de um processo hoje no Brasil é entre 4 e 5 anos. Então, imagina, você ficar 4, 5 anos, às vezes, lutando aí nessa demanda judicial, sendo que você tem a oportunidade de fazer uma boa conciliação. E os bancos, as empresas estão dispostas a conciliar, né? Estão dispostas a conciliar, principalmente na Semana da Conciliação. Agora, o mais importante, Paulo, que a gente tem que alertar o cidadão, é que é bom você ir lá comparecer, fazer a conciliação, fazer o acordo, tentar fazer essa composição, mas também fique atento ao cumprimento desse acordo. Porque por vezes, né, doutora, as multas são altas, 20%, 30%, até 50% do valor, volta à dívida originária e ainda você pode ter uma multa aí de 30%, 50% em caso de descumprimento. Então, ou seja, cumpra o acordo, faça um bom acordo, cumpra, fique com o nome limpo, e faça boas compras aí para o Natal, né? Verdade. Mais um telespectador que manda pergunta, e a gente combinou que não vai falar o nome de ninguém, diz o seguinte: já paguei 50 parcelas de 60 que eu fiz do meu carro. Será que o banco não pode considerar isso já quitado, não? Diz aqui esse telespectador. O banco é bonzinho, assim? Nesse caso não, né? Se foi feito um contrato lá de financiamento, né? Então, isso são 60 parcelas, você deve cumprir todas as parcelas para ter o seu financiamento ali quitado, né? Agora, em caso de dívida, na hipótese desse contrato dívidas e tal, assim você pode negociar. Agora, os bancos também, Paulo, independente da Semana de Conciliação, é importante falar que eles têm canais abertos para renegociação administrativa. Então, você, por exemplo, comprou seu carro lá com 60 parcelas, já pagou 50, né? E às vezes está com dificuldade de pagar, entra lá, liga no seu banco, né? Entra lá no chat, né? Via internet, tenta fazer essa negociação, que por vezes também os bancos concedem esse benefício de fazer essa renegociação. Tá bem. Doutora Ludmila, uma coisa que a gente não pode deixar de falar também é sobre as pessoas podem comparecer mesmo sem um pré-agendamento, não é isso? Sim. Se quiserem agendar, é aquele número que a gente deu agora há pouco, vamos repetir na tela, é aquele número de WhatsApp, onde ela pode dizer, meu nome é tal,
meu problema é com tal banco ou com tal empresa e eu quero renegociar. É mais ou menos isso? Sim, é exatamente isso. Ou até com uma outra pessoa física também, a gente pode fazer essa conciliação. E é importante que essa pessoa, ao comparecer no Fórum Civil ou nos outros pontos de atendimento, leve seus documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de endereço e o documento relacionado a esse problema que ela pretende solucionar. Se documento pessoal, então vamos repetir? Isso, RG, CPF, comprovante de endereço e outro documento relacionado a esse problema que a pessoa busca solução. Se for um problema de família, um divórcio, uma pensão alimentícia, é ideal que tenha os documentos pessoais dos filhos menores e dos filhos maiores para resolver a situação de todo mundo, e se for um reconhecimento de união estável, é necessário ter a certidão de nascimento das partes ou a de casamento com averbação de divórcio. Tá bem. Só falou sobre, pode ser de pessoa física também para pessoa física. Isso inclui, por exemplo, imobiliária não é o caso, que imobiliária tem a documentação toda de um aluguel, por exemplo, de uma casa. Sim. Mas se for uma pessoa, um proprietário de uma casa, de um terreno, de um lote, de um apartamento, ele pode ser acionado pelo devedor para tentar um acordo? De que forma? Sim, com certeza. É só buscar o nosso canal ou comparecer na central de atendimento. É importante que ele tenha o contato dessa outra parte, porque a gente já faz essa ligação, mesmo que a outra parte não compareça, a gente tem a possibilidade de realizar a audiência no momento, na hora. Tá bem. Vamos lá. Telespectadores, o programa está quase terminando, faltam 2 minutinhos só. Mas vou registrar aqui esse telespectador. Diz que adquiriu uma dívida do FCO em 2013. A empresa dele passou por uma dificuldade, aí ele não teve como pagar, foi até o banco e procurou... Eu não vou citar o nome do banco aqui para não dar problema, né? Porque, pelo que eu li rapidamente aqui, para não dar problema. Mas ele procurou acertar o débito, só que o banco não quis receber, disse que ele não devia mais pela Caixa, que quando fez esse empréstimo, fez o financiamento, fez um seguro, e o seguro pagou. Eu não deveria ir para aquele banco, deveria ir para a seguradora. Só que a seguradora nunca me ligou. Agora, depois de 2022, ela passa mensagem todo dia, ameaçando cartório, protesto, enfim, pegar dinheiro na minha conta, com todo tipo de ameaça. E agora, no caso desse cidadão aqui, que eu não vou dizer o nome, quem é que pode dar um bom encaminhamento para ele? Nesse caso muito específico e complexo, é importante que essa pessoa procure um advogado, entenda os seus direitos. Se realmente houver uma dívida a ser paga, essa dívida pode ser negociada por meio da conciliação, mas nesse ponto especificamente houve até uma ameaça, como ele disse, é importante que ele tenha uma orientação jurídica de um advogado. Advogado, sempre o melhor caminho. Telespectador querendo saber o seguinte, Detran faz parte também desse mutirão que acontece agora até amanhã, através do Tribunal de Justiça e o PROCON, mas Detran também entra nessa negociação do PROCON e entra também na negociação da Semana Nacional? O Detran... Aliás, o PROCON não, Detran? Isso, o Detran ele não foi o nosso parceiro ainda, mas havendo procura, nós podemos entrar em contato com o Detran e promover essa negociação. Vamos correr? Bárbara Calixto, ótimo programa, Paulo. Obrigado, Bárbara. Falei seu nome, Bárbara, mas você não falou de dívida, não. Não, falou um pouco. É possível fazer conciliação trabalhista também? Sim, é possível. O Tribunal de Justiça do Trabalho também está envolvido na Semana Nacional de Conciliação. Aí já não é a seara do TJGO, mas o TRT, que é o Tribunal Trabalhista. Boa noite, Paulo. Parabéns pelos convidados. Já fiz uma negociação nesse mutirão, me ajudou muito. Outro telespectador dizendo que também está sempre ligado aqui no programa. Doutor Tiago é um grande advogado, diz essa pessoa. Posso dizer o nome nesse caso, né? Não tem problema. É o Bernardo Bueno. Obrigado, Bernardo. Tá bem. Eu ainda não tenho um processo em andamento, mas já posso buscar uma conciliação? Com certeza, pode buscar a conciliação pré-processual, que tem inúmeros benefícios, inclusive essa economia de despesa processual que você teria ajuizando uma ação. E sem contar, conforme o doutor Tiago falou, a paz, né? Porque um processo judicial, ele tira o sossego das partes, então a conciliação pré-processual é muito importante. E essa conciliação prejudica, talvez um telespectador que não tenha pego um momento em que o senhor disse sobre isso, essa conciliação prejudica o score da Serasa?
Não, na verdade o que prejudica o seu score é a sua dívida, né? A sua dívida ela vai prejudicar, né? É o contrário. A partir do momento que você faz uma conciliação e faz um acordo e honra com esse pagamento, o seu score ele vai ser aumentado. A partir do momento que você vai honrando, pagando esse parcelamento, o seu score vai voltando ao normal. Paulo, eu só queria fazer um outro comentário do nosso telespectador que falou a respeito de umas ameaças a respeito de penhora e de bloqueio. A gente tem que ficar muito atento em relação a possíveis golpes, né? Porque, na verdade, bloqueio online, penhora de conta é feito apenas judicialmente. Administrativamente, isso não existe. Então, a gente vê muito algumas empresas de cobrança ameaçando que vai penhorar, que vai bloquear. Agora, se houver um processo judicial em fase de execução, aí sim há o risco de penhora e bloqueio. Mas antes disso, fique atento, você que está recebendo esse tipo de ameaça, quem sabe pode ser até um golpe que você pode estar sofrendo. Tá bem. Informações, né, bastante úteis para quem queira se informar sobre a questão de renegociação de dívida, né? Ficar livre das dívidas. Dr. Tiago Cruz, que é advogado, especialista em direito empresarial, obrigado por ter vindo, obrigado pelas informações, colaborou muito no programa. Paulo, obrigado, obrigado pelo convite, sempre bom estar aqui com vocês e reporto e também mais uma vez para o cidadão ir lá e fazer a sua conciliação e viver em paz. Tá bem. Lá pode ser amanhã, até amanhã, nesse mutirão do PROCON Goiás, juntamente com o Tribunal de Justiça. E lá pode ser também a partir de segunda-feira, do dia 4 ao dia 8 de novembro, nessa Semana Nacional de Conciliação, que é feita pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. E quem veio aqui para falar sobre isso foi a doutora Ludmila Lacerda Oliveira, que é uma das servidoras que participa da coordenação desse programa. Obrigado, senhora. Muito obrigado por ter vindo, também colaborou demais. Além da simpatia. Né? Que bom, muito obrigada. É um prazer estar aqui, falar com vocês. Muito obrigada pela oportunidade, por representar a instituição que eu tanto amo trabalhar, que é o Tribunal de Justiça, e servir a sociedade da melhor forma possível. Bem, e o Tribunal de Justiça tem portas abertíssimas aqui conosco também. Que bom, obrigada. Vocês estão de presidente novo agora, né, no ano que vem, sim, né? Sim. Já estamos em contato para ver se a gente traz ele aqui, assim como a gente traz também o atual presidente, né, que é o doutor Carlos Alberto França. Carlos Alberto França, que eu entrevisto no mínimo há mais de 35, 40 anos que eu faço entrevista com ele, mas faz tempo que eu não faço entrevista com o senhor, doutor Carlos. Né? Vamos marcar para o senhor vir aqui, até para fazer um balanço, né, sobre as atividades do Tribunal de Justiça. Obrigado a você, telespectador. Grande abraço. A gente volta amanhã. Até lá.